Bem-vindo ao nosso especial Legislativas do ECO. Connosco temos o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços, João Vieira Lopes. Olá, como está? Muito obrigado. Vamos analisar esta campanha eleitoral, a campanha oficial que arrancou esta semana. Neste momento, o que é que espera desta campanha? Bom, esta campanha teve algumas características interessantes e outras menos interessantes. Pela primeira vez, e nós na CCP focamos muito nos dois grandes partidos políticos que têm, digamos, hipóteses de liderar o governo. Pela primeira vez, ambos falaram da necessidade do crescimento económico. Isso é um aspecto positivo. No entanto, o modo como se posicionam em relação ao crescimento económico já deixa aqui muitas interrogações. Acha que o PS é menos ambicioso que a AD? O PS apresenta uma evolução em termos de continuidade. Aliás, aparentemente, a pessoa que até apresentou o programa económico foi o Ministro das Finanças do governo anterior, portanto, a AD apresenta um projeto bastante mais otimista, sendo que... É uma aventura fiscal? Não, repara, o aspecto fiscal é importante. Se o aspecto fiscal tem dimensão suficiente ou por si só gera aquele crescimento, isso é uma questão que os nossos economistas também estão a discutir. Não há consenso. Não há consenso. No entanto, ambos apresentam propostas fiscais. Nós estamos de acordo com a baixa do IRC, aliás, na linha daquele acordo que foi feito entre o PS e o governo Passos Coelho. Parece-nos que é importante pelo sinal que dá aos investidores, em particular aos investidores estrangeiros. O PS é mais... O PS é mais limitado das tributações autónomas, que também é uma área que para nós é bastante forte, porque como, enfim, na CCB temos enquadrado praticamente todo o setor automóvel, é um dos mais sensíveis e também é um aspecto bastante sensível para as empresas de maior dimensão, porque é transversal para todo o universo. Portanto, sob esse ponto de vista, enfim, até estamos de acordo com esses dois pontos. Enfim, todas as baixas de IRS, com as fórmulas que cada partido encontra para encontrar números, podem gerar alguma capacidade de poder de compra, mas há sempre a inflação e há sempre depois, enfim, os ajustamentos. Nunca serão, digamos, valores, quer dizer, muito grandes, mas são bastante positivos. Mas, acima de tudo, o que nos preocupa é que nenhum dos programas, digamos, tem medidas claras e diretas para incentivar o investimento. Eu não falo de investimento público porque todos os partidos prometem investimento público e, na prática, as experiências depois demonstram que, seja com cativações, seja para acertar déficits ao longo dos anos, então, em particular, os últimos governos, quer dizer, não só as propostas de investimento público foram muito baixas, como ainda por cima nem sequer foram integralmente cumprido aquilo que estava orçamentado. Eu falo medidas diretas de incentivo ao investimento privado, porque sem investimento não há crescimento. O PS defende uma maior seletividade nessa área, mas não define setores estratégicos ainda. Sim, mas isso é outra questão. Mas sem investimento não há crescimento, e sem crescimento, não tínhamos qualquer dúvida, não há aumentos salariais. Isso, e como é que se faz? Para nós como é que se incentiva? Tem que se incentivar de várias maneiras. Tem que se incentivar com benefícios fiscais diretos e duros. E aí penso que ninguém tem propostas muito radicais nesse sentido. Inclusivamente tem que haver incentivos mais claros para que os empresários coloquem capitais próprios nas empresas para resolver o problema da capitalização. Tem que haver investimento, também incentivos mais claros, e aqui também não há nada, enfim, não há nada, não há zero, mas não há nada de bastante incisivo, e portanto, sob esse ponto de vista, isso a nós preocupa-nos, porque de facto, sem investimento,
nós continuamos com as empresas dependentes da banca. A fiscalidade ainda continua em muitas situações a ser muito mais favorável a ir buscar dinheiro à banca do que colocar capitais próprios, sejam suprimentos, seja fazer aumentos de capital, seja e tudo isso. E sob esse ponto de vista, os programas para nós são uma desilusão. Por outro lado, há dois aspectos que também gostaríamos para nós de serem mais claros. Nós não temos qualquer dúvida que internacionalmente estamos numa situação muito complicada. A guerra na Ucrânia vai obrigar a Europa a fazer investimentos bastante grandes em defesa. Sobre isso praticamente ninguém fala. E em que é que isso afeta ou não os orçamentos? Os orçamentos, parece que isso não existe. Isso é uma coisa que a nós... Esta campanha está muito numa bolha, fechada para dentro, não é? Fechada para dentro, como se Portugal existisse isolado do mundo. Isso é uma situação que nos preocupa. Como nos preocupa também não haver uma abordagem profunda da temática da sustentabilidade da segurança social. O envelhecimento da população vai continuar. O PS aborda em certa medida, mas não explica o que é que irá concretamente fazer. Pois, a CCP historicamente tem trabalhado bastante nessa área e inclusivamente chegámos a fazer propostas de incorporar parte, digamos, dos custos para as empresas, não só em termos de força de trabalho, portanto, da TSU, mas também alguma coisa, uma parte que incidisse sobre o valor acrescentado líquido. Isso é uma discussão histórica. Já há quem no passado pretendesse que isso fosse utilizado com a taxa Tobin, depois a Europa teve para avançar e não avançou. Portanto, há toda aí uma série de áreas. Agora, isso vai ser um problema real, porque... Mas continuam a propor que esse valor acrescentado líquido poderia servir também para financiar... Uma parte, e nós... A nossa proposta... Nós, aliás, temos um livro publicado sobre isso, e inclusivamente a pessoa que tem trabalhado connosco nessa área, até posteriormente foi selecionada pelo Governo para fazer parte daquela comissão que tem que apresentar... Exato, da sustentabilidade. Nós continuamos a pensar, porque neste momento, praticamente, só todas as áreas de mão de obra intensiva é que sustentam a segurança social com o TSU. Ora, a estrutura da economia está-se a alterar e é preciso encontrar aqui equilíbrios, não ser maximalista. Nós não somos maximalistas, mas não podemos fugir a encarar esse problema de frente. Portanto, as empresas tecnológicas, sobretudo, em geral, acho que é o maior valor acrescentado. Enfim, não estamos a dizer que se faça uma taxa que ponha em causa a sua capacidade financeira de investimento e de inovação, etc. Mas que se ponderem estes dois fatores. Nós, enfim, fizemos várias simulações de equilíbrios possíveis. Não temos a certeza, mas é um dos caminhos que nos parece interessante, porque não vale a pena ter ilusão que neste momento as coisas estão a correr bem, porque houve de facto um aumento de população empregada bastante grande. Sobretudo à conta da imigração? E à conta da imigração e também à conta do susto que apanharam durante a pandemia as pessoas que, não estando integradas no sistema de segurança social, não tinham direito a receber subsídio, e que houve até nas profissões de independentes, etc., houve, digamos, uma convergência para a segurança social. Mas isso é um fenómeno que não tem, vale aí uma evolução até o infinito. Claro. Portanto, essa é uma área que nós pensamos que seria bastante importante também uma campanha, porque é uma questão estratégica do país, não é? E o que é que acha que está a faltar ainda no discurso de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, para além desses aspectos que referiu? Bom, basicamente são esses, quer dizer, repare, porque temos a dar entretidos com a questão digamos, se eu tiver a maioria, se tu tiveres a maioria, que se votas de rejeição, não votas de rejeição. Mas mais do que isso, é preciso, porque a rejeição só interessa para constituir o governo e depois para governar. Claro. Como é que é? Maiorias de geometria variável ou grandes pactos sobre grandes temas do país. Nesse aspecto, nós temos defendido historicamente que algumas áreas deviam ser
acordadas entre enfim, os principais partidos, os parceiros sociais e as entidades da sociedade civil. Nós até chamávamos a isso, digamos, uma espécie de contrato histórico, de contrato social, cujo centro de gravidade devia ser a concertação social. Também, nas eleições, todos os partidos dizem que vão dar muita importância à concertação social, pois na prática, enfim, as coisas raramente correm como foi anunciado. Mas achamos que a concertação social podia ser um elemento até... Mas no caso da minoria, ou melhor, no caso de maiorias relativas, acha que PS e AD se deveriam entender para esse contrato social uma espécie de bloco central sustentado na conversação social? Repare, isto não é novidade nenhuma, porque as grandes transformações do regime foram sempre feitas, estando em maioria, estando outra em maioria, as revisões constitucionais. Uhum. As privatizações, o afastamento dos militares da política. Historicamente, quer dizer, isso acaba por ser feito, não é preciso fazer o governo e o bloco central, né, essas coisas. Mas vê com bons olhos entendimentos sobre estes problemas estratégicos. Aliás, repare que isso não é novidade, a Irlanda fê-lo, houve países que o fizeram, e não tínhamos qualquer dúvida, em Portugal tem que haver mais capacidade de diálogo interpartidos, porque a atualização da representação partidária na Assembleia vai conduzir a que não será eternamente, mas durante muitos anos vamos ter esta situação e vê-se em vários países 5 partidos, 3 partidos, 6 partidos, muitas vezes é o segundo, o primeiro-ministro é do terceiro. Da Dinamarca, a primeira-ministra durante os tempos era do terceiro partido. Mas como vê, por exemplo, uma nova geringonça, ou uma geringonça 2.0, é negativo para a concertação social? Quer dizer, na altura a concertação social teve problemas, mas repara, eu em termos daquilo que nós na CCP analisamos, nós analisamos as propostas do PS. As propostas, enfim, dos eventuais parceiros de uma geringonça, em nossa opinião, não têm uma visão da importância das empresas, em particular das empresas privadas, para o crescimento económico. E aí, enfim, afasta-nos muito, digamos, qualquer situação dessas. A geringonça que existiu foi uma situação histórica concreta, quer dizer, foi, enfim, reequilibrar um conjunto de medidas depois de um período de crise. Agora, construir o crescimento económico já é muito mais complexo. Estamos mesmo a finalizar. Quem é que acha que está melhor preparado para ser Primeiro-Ministro? Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro? Olha, isso aí sabe que a história tem-nos demonstrado que estas previsões não funcionam. As sondagens? Nem as sondagens, nem essas previsões. Na CCP, nós gostamos de dizer que nós nascemos no PREC e habituámos a entender com qualquer governo. Aliás, eu já tive de dizer isto a um Presidente da República. E, portanto... Tanto um como outros estão bem preparados? Terão bem umas coisas e mal noutras. Quer dizer, isso aí é uma situação... Isso é mais tema de comentador político, porque as situações concretas muitas vezes é que geram, quer dizer, que se perceba se estão ou não estão. Já tivemos primeiros-ministros que nunca tinham estado nos governos, como o Passos Coelho, já tivemos primeiros-ministros que tinham experiências acumuladas como António Costa. Portanto, já tivemos aqui uma diversidade muito grande ao longo da história. E isso vai ter muito mais a ver com as pessoas, com a escolha das equipes. Portanto, isso já se começam a vislumbrar pessoas à volta. Sim, quando os partidos se aproximam do poder, quer dizer, há uma série de pessoas que saem das férias sabáticas em relação à política. Em todas as áreas há pessoas qualificadas tecnicamente. Agora, depois, como é que as pessoas conseguem gerir os ministérios e como é que se consegue conciliar esta volumetria exagerada de projetos com
digamos, o funcionamento dos serviços públicos que está péssimo, quer dizer, aqui Então, aqui é que se vai medir a capacidade política de quem lá estiver. Mas mesmo para fechar, tanto um como o outro estão preparados para ser primeiro-ministro? Como eu já referi, estão numas coisas, não estão noutras. Portanto, cada um tem as suas características próprias, mas, portanto, nós, digamos, com a Federação, não nos metemos nesse tipo de apreciação. Muito bem, muito obrigada, João Vieira Lopes, o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, no nosso especial Legislativas do ECO.